E a gente falou já antes aqui sobre os limites, né? E recentemente tu teve que lidar com questões nas redes sociais devido à política, né? Que chegou num limite, acho que até da tua sanidade mental, né, cara? Como é que tá a tua relação com essas questões, esses embates políticos hoje e a tua própria visão sobre a política no Brasil? Então, antes de eu falar sobre essa parte da política, que vai bater também nessa coisa da intensidade e da dor, eu fiz até uma reflexão ontem, eu postei isso num Stories, né? De levar para a terapia, porque de alguma maneira eu entendi que existe uma conexão minha com a dor, Uhum. de alguma maneira, assim, se a gente for puxar para a filosofia, viver é estar em dor, né? Ou quando a gente tem um momento de prazer é quando a gente está na ausência, entre aspas, da dor. Então, por isso que as pessoas buscam o prazer de alguma maneira, para sair desse estado. Né? Mas isso é filosofia. O que eu queria falar a respeito disso é que talvez a tatuagem, o triatlon, a busca desses lugares que causam a dor, mas ao mesmo tempo que me levam a transcender a dor, e encontrar dentro da dor o lugar de alguma maneira, de administrar isso e fazer disso um lugar confortável, muito entre Perfeito, aspas, né? perfeito, É uma perfeito. capacidade que eu desenvolvi durante a vida, talvez por causa da minha infância. Uhum. E aí que entra a psicanálise, porque eu vivi num ambiente muito dolorido, muito complicado, muito violento, e aí, E diga-se de passagem, para ti, talvez para quem esteja ao redor ou estivesse, não tenha tido a mesma receptividade. sim, Sou eu e minhas circunstâncias. Então, para ti, isso resultou nisso tudo. Isso é exatamente. importante a gente falar, porque parece que fica, cada vez que a gente cita isso, parece que fica muito generalizado. Não sei que não foi a tua intenção, mas numa família, por exemplo, que tem dois, três, quatro filhos, Cada um sente de um cada um sente jeito. de um jeito. É. Mas, nesse caso específico, o próprio está dizendo, né? Para ele, para o Tico, Sim, isso o foi dessa ambiente forma, era né? um ambiente conturbado, enfim, Uhum. conflituoso, mas isso foi, obviamente, se desdobrando dentro de um tratamento de uma forma que me desse recursos para poder, obviamente, fazer uma análise hoje, olhar para os meus pais, para a minha história, para a minha família, e entender que E eu sou quem eu compreender isso, sou claro. por conta também da forma Sim. como tudo aconteceu na minha Sim, tuas vida. virtudes também vêm dali. Também vem Mas daí, exato. eu não sei se tu pode falar e quer falar sobre isso, mas o que foi tão pesado? Cara, o ambiente de uma família enfim, disfuncional, Uhum. no caso, assim, as 90% das famílias são São os disfuncionais. funcionais, Exato. é E o que a verdade. gente vê, Tentando manter uma sim, normalidade, o que a gente entre vê aspas. na vida das pessoas que expõem, né? Hoje em dia tem rede social, mas no passado não era rede social. Era o ambiente social do clube, dos Aham. lugares onde a gente vê as famílias perfeitas, etc. Sim. E a gente sabe que as coisas não são bem assim. Família é um ambiente difícil. E numa geração onde não tinha esse cuidado terapêutico, digamos assim, de fazer Exato. certas avaliações que poderiam poupar, digamos assim, uma série de traumas, de problemas, etc. Eu não estou responsabilizando meus pais, porque eu tenho certeza absoluta de que eles também são frutos Uhum. de outras gerações que sofreram também consequências da falta desse conhecimento, E do eles tentaram da autoconhecimento. melhor maneira e dentro daquilo que eles tinham, né, para Exatamente. e tem uma outra coisa, não somos especialistas aqui, mas tem uma coisa que é muito simples da gente observar, né? Essa desfuncionalidade familiar, ela diz muito respeito a uma tentativa de fazer com que as coisas funcionem de uma única forma, não percebendo que todos nós somos absurdamente diferentes, ainda que semelhantes. E é isso que Exatamente. transforma tudo na É, desfuncionalidade. e tem Os outras padrões, né? questões, né? Tentar manter um padrão e tentar fazer com que todo mundo haja, perceba e siga o Exato. mesmo caminho. Aí Os complica. padrões, a Isto, romantização, aquela coisa do ser para sempre, né? Que a gente claro, se cria, casar para viver junto para sempre, até que a morte os separe. claro. É, O quanto as pessoas não se machucam para manter esses padrões, né? E eu, a sensação de que há uma construção romântica mesmo, de padrões que foram estabelecidos, enfim, por N razões, que trazem muito mais frustrações do que, obviamente, prazeres ou formas razoáveis de se viver a realidade. Uhum. A realidade ela é composta de uma variedade de inúmeras situações que a gente não controla. É. E diante dessas inúmeras formas também de expressar, de personalidades, etc., muitas vezes a gente anula outras pessoas. E aí a gente anula mesmo. Eu digo, a gente anula outras pessoas e a gente Se também se anula. anula e também é anulado dentro de ambientes Uhum. onde talvez você
não está se colocando como Sim. as pessoas esperam que você precise se colocar. E eu acho que diante de toda essa roda-moinho aqui, dessa loucura, eu fui tendo que de construir a minha história e tentar sobreviver, a sobrevivência mesmo, no sentido de, pô, eu preciso sobreviver a tudo isso que está aqui acontecendo. E eu aprendi a sobreviver da minha maneira. Seja intensamente vivendo situações que, pô, me tiraram de perigos, né, na adolescência, ou me colocaram em perigos, sim. né, nesse caminho, mas ao mesmo tempo me deram recursos para eu conseguir construir uma história que é a história da minha vida, Sim. que chega até aqui. E ela vai bater em todos esses lugares, e todas as vezes que ela bate nesses lugares, ela bate nesse ambiente do desconforto, de entrar em ambientes desconfortáveis. Por quê? Aí que a o psicanálise lugar comum, né? explica. É o lugar Porque que a minha infância era desconfortável. Então ali era um lugar familiar. Ali Sim. tu tá A bem. familiaridade, para mim, é do conflito. Eu estar num lugar de paz me traz angústia, me traz ansiedade. E isso eu tive que trabalhar. Por quê? Porque isso me sabota. Claro. Na medida em que eu tô numa sensação de paz, tô num lugar tranquilo, e, pô, não, tem alguma coisa errada. Vai explodir uma já bomba vem em uma algum lugar. ansiedade E batendo. se a bomba não explodir, sou eu que vou botar essa bomba. É impressionante. Porque ela vai impressionante. explodir Como para sim? poder estar familiar. Sim. E isso vai responder a tua pergunta sobre política. Porque, de alguma maneira, meu envolvimento também, obviamente, por N razões, e aí eu não vou entrar no mérito do ideológico, é um envolvimento dentro do conflito, dentro daquele ambiente de conflito. E foi fundamental que eu fizesse essa imersão para entender que, na verdade, talvez a minha busca ali, para além dos conceitos todos de queremos um Brasil melhor ou qualquer coisa, porque cada um quer o Brasil melhor à sua vista, à sua visão e etc., mais era a briga, o conflito, a confusão, O embate. que estava ali me alimentando num lugar péssimo, que me levou para uma questão de saúde mental grave. De tipo assim, eu preciso sair disso daqui, senão eu não vou sobreviver. E sair não significa desistir, não querer participar, não querer o melhor, significa apenas te preservar e de uma forma diferente que até então vinha fazendo. Sair significa você escolher a maneira que te faz, digamos, sobre esse assunto, se expressar sem necessariamente você ter que entrar no meio dessa confusão que, na minha opinião, sinceramente, é uma confusão estéril. Porque em Sim, rede que social, não dá resultado positivo algum. a falta do diálogo, essa confusão toda, essa E uma brigalhada manipulação toda, imensa também, né? não vejo... Hoje eu consigo olhar para isso e falar, Sim. adoeceu as pessoas, assim como eu fiquei adoecido, e não vejo absolutamente nada de positivo nessa falta de condição, nessa falta de capacidade de diálogo entre as pessoas. Sim. Então, quando eu faço a opção de sair, de me retirar desse campo de batalha, e eu vou para um espaço mais de observação, de auto-observação também, não é que eu deixei de acompanhar o que está acontecendo, ou deixei de me indignar com o que está acontecendo, ou deixei de conversar sobre o assunto. É que eu não vou conversar sobre esse assunto em ambientes onde não existe diálogo. Não, Boa. e é interessante porque quem convive e acompanha lembra que há alguns 10 anos atrás, nem tanto assim, o Tico costumava lá escrever, fazia um texto, explicava, tentava, aí vinha todo aquele embate. Era um concordando, um discordando, etc, etc. Hoje é uma maneira sutil e diferente, é mais pontual e vai e se recolhe, vai e se recolhe. Tanto é verdade que ele não está excluso de tudo, que, por exemplo, nas minhas publicações, volta e meia ele vai lá e é pontual. É isso aqui, deu, não quero confusão, não vou ficar aqui 3 horas escrevendo para tentar me fazer entender. E tem um resultado melhor, é mais sutil, é mais leve, é mais ponderado, e aí vai um encontro do que ele falou, sai da zona a qual ele lá estava acostumado a frequentar e agora é uma nova forma. Mas é difícil, desafiadora, Pia, né? você falar isso para as pessoas quando a gente... E aí eu me incluo, quando a gente está dentro de um conflito. Sim, não estamos julgando os porque outros. as pessoas porque nós não estão... Ouvindo. Não vão ouvir, e aí não é nem porque elas não querem ouvir. É porque o foco delas é outro. Sim. E aí, aí são as minhas reflexões na minha terapia, né? Quanto disso era eu realmente querendo fazer alguma coisa de positivo e quanto disso era ego? Aham. Sim. Ego e revolta.
né? O ego no sentido de assim, não, eu tenho que despertar a outra pessoa. Sim. Quando você entra nesse módulo, eu tenho que despertar a outra pessoa, você já está bastante, eu diria, já numa fase bastante delicada De ti mesmo. da sua cabeça, da sua mente. Cara, tu tá com um boné escrito Change the World. Qual que tu acredita que seja a maneira de cada um mudar o mundo? Cara, não tem mudança no mundo, cara. A mudança é em você. Quando você muda internamente, o universo reflete a tua mudança. É a frequência com a qual você se conecta. E eu não tô falando desse papo de furado do coach, não. Sim. E física quântica. Eu tô falando de mudança interna mesmo, da forma como você vê as coisas. Se eu vejo algo acontecendo e aquilo ali me revolta, de que maneira que eu vou reagir àquilo e de que forma que eu posso fazer com que aquilo não se repita ou que eu colabore para que melhore a situação dentro de uma coisa que a gente está vendo acontecer e que não é bacana, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Eu posso educar melhor os meus filhos, ter uma conversa melhor, fazer uma família funcional, né? Tentar criar uma família mais funcional, porque esses indivíduos eles vão, de alguma maneira, tentar também ter recursos para poder lidar com uma sociedade disfuncional, adoecida. A gente está vivendo numa época que daqui a pouco, bem pouco tempo, vai ficar muito mais difícil saber o que é verdade e o que é mentira, por conta da inteligência artificial. Então, olha quantas variáveis tem que a gente precisa trabalhar. E aí, quando eu falo, quando você vê no meu boné, falando sobre mudar o mundo, de que mundo que eu estou falando? É do meu mundo, da minha percepção de vida, da forma como eu enxergo o mundo. É entender onde vale a pena colocar energia e onde não vale a pena colocar energia. Né? Porque isso muda o mundo. Quer dizer, o mundo onde eu habito, o mundo que eu enxergo, o que está dentro da minha capacidade, dentro da minha possibilidade de enxergar. Porque se eu achar que eu tenho resposta para tudo, que eu sei mais do que todo mundo e que eu tô aqui para despertar o outro que está dormindo e eu que tenho a chave para poder falar algo que vai fazer com que ele desperte para... Cara, isso é muita prepotência, assim, eu me colocava nesse lugar. Você já viu o que é curioso, né? Duas coisas. Primeiro que tem aquela frase tradicional que eu tento todos os dias colocar na minha cabeça, não é fácil. Não tente convencer alguém que já esteja convencido do contrário. Isso tem que ser como se fosse uma regra, que vai ao encontro do que o Tico falou agora. A segunda coisa a inteligência artificial, fake news, tudo que se fala é um reflexo da gente, né? Nós somos um pouco inteligência artificial, nós somos um pouco fake news, porque ninguém é o mesmo todos os momentos. E quantas vezes a gente na rua é uma coisa, na casa é outra, quantas vezes a gente diz uma coisa, faz outra. Então, quando a gente aponta e julga o quanto é difícil lidar com fake news, a gente tem que pensar que é difícil lidar com a gente, né? Porque a gente dá umas mentiras pra gente mesmo, volta e meia, tenta dar umas enganadas na gente, disfarçar, se justifica. Isso aí nada mais é do que nossa inteligência artificial pregando peças boas e ruins com a gente mesmo, que responde e conclui e corrobora com o que o Tico está falando. Se fosse no programa de rádio, que a gente tem o programa de rádio que é o Desprogramados, eu diria a palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor.